authentic Christian lifestyle. Então nós vamos falar sobre o que é viver uma vida cristã autêntica. And last time, so I believe 3 or 4 weeks ago, we saw already the first message. Então nós há cerca de 3 ou 4 semanas nós vimos a primeira mensagem sobre este tema. And what we are looking is how real, and the question that I made was, how are you a real Christian? E a questão que foi posta foi, será que nós somos verdadeiros cristãos? And basically what we are seeing is the right attributes of a real Christian. E nós estamos basicamente a ver quais são os atributos do verdadeiro cristão. And what we saw, what we are while looking, it's to that acronym on the word real. E então nós estamos a ver este acrónimo da palavra real. And real stands for, the R stands for righteous lifestyle. E a primeira letra, o R, significa vida justa. And the letter E, it stands for evangelical passion or evangelism. E a letra E significa paixão evangélica. And that's what we're going to see today. We're going to have a look how passion we need to be to evangelize other people. E nós vamos ver hoje este assunto da paixão que é preciso ter para evangelizar as outras pessoas. The letter A stands for authentic walk with God. E a letra A significa um caminhar autêntico com Deus. And the letter L, loving others, loving my brothers, loving my neighbors. E a letra L significa o amor aos meus vizinhos. So the last time and the first message we saw what means to have a righteous lifestyle. Então nós vimos o que é que significa ter um estilo de vida justo. And we realize that an authentic Christian should understand that since the moment he received Jesus Christ in his life, everything should change. E então o cristão verdadeiro entende que assim que ele recebeu Jesus na sua vida, as coisas têm que mudar na sua vida. Because if you give up on ourselves and we surrender ourselves to God completely, the Holy Spirit comes and abides on us and it starts changing everything, transforming our way of thinking. Porque quando a pessoa deixa de governar a sua vida e entrega 100% da sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a liderar e a encaminhar a vida dessa And pessoa. when the Holy Spirit leads our life, we have a righteous lifestyle. E quando o Espírito Santo ele guia a vida de alguém, então a vida dessa pessoa é uma vida justa. Because God himself, he demands holiness from us. Porque é o próprio Deus que ele exige de nós a santidade. And we can't be holy. We can't have a righteous lifestyle if you don't allow the Holy Spirit to work on us and transform us. E se o Espírito Santo não estiver em nós para nos transformar, nós não conseguimos ter esse tipo de vida justa. But to have an authentic Christian lifestyle, it's not just enough to have a righteous lifestyle. Mas para ter uma vida cristã verdadeiramente autêntica, não chega só a sermos justos. To have authentic Christian lifestyle, we need to love. We need to be passionate for winning souls for Jesus. Mas para sermos cristãos autênticos, temos também termos esta paixão pelas almas And perdidas. that's what you're going to see today. Evangelical passion or evangelism as a lifestyle. E nós vamos ver hoje este assunto de ter um estilo de vida evangelístico ou ter paixão pelo evangelismo. You know what? That kind of passion for evangelism is a must for every believer. E este tipo de paixão que nós estamos a falar, que o cristão deve ter, qualquer cristão deve ter esta paixão por evangelizar. I went to the dictionary online, the Webster Dictionary, to see the definition of this word evangelical. Eu fui ao dicionário na internet ver a tradução, o significado desta palavra evangélico. And it says, relating or being in agreement with the Christian gospel, especially as it is presented in the four gospels. Diz que tem a ver
com o Evangelho cristão, em especial no que tem a ver com os Evangelhos, os 4 And it Evangelhos. keeps saying, emphasizing salvation by faith in the atoning death of Jesus Christ to personal conversion. E continua a dizer que dá uma ênfase à salvação pela morte de Jesus Cristo e pelo aquilo que o sangue de Jesus fez por cada pessoa. And then there is other related words to the evangelical word on the dictionary. E há também outras palavras que estão relacionadas com a palavra evangélico, que And estão lá those, mencionadas no those are dicionário. ardent, fervid, impassioned, militant, zealous, missionary, propagandizing. E são palavras que são relacionadas com a palavra evangelho, que significa apaixonado, ardente, Zealous, militant, missionário. So those words help us to have a better definition of what the word is all about. Então estas palavras ajudam a termos um significado melhor, mais profundo da palavra evangélico. So this is the word evangelical. Passion, it's easy to define. Actually, I preached a few months ago about passion. A palavra paixão também tem um significado fácil de entendermos. Passion is anything that we invest time, thought, energy, and even money into. A paixão é alguma coisa em que nós investimos o nosso tempo, o nosso pensamento, até o nosso dinheiro. Jesus said in Matthew chapter 6 that for where your treasure is, there your heart will be also. Jesus diz também em Mateus 6 que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar também o nosso coração. In other words, if you are passionate about something, that's your treasure. That's something that you are passionate about. That's your treasure. That's something that you treasure. Então, está a dizer que se nós temos alguma paixão sobre qualquer assunto, então esse é o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. You can easily tell what a person is passionate about. Nós podemos dizer com facilidade qual é a paixão de alguém Just listen them for a while. quando estamos a falar com ela e ouvirmos o que ela está a dizer durante um certo Listen tempo. to what they talk about. Se nós escutarmos o que a pessoa está a falar, What is in their forefront on their mind. o que está na frente dos os pensamentos que ela And we tem na sua can mente. realize right away, easily what is that person passion. Então nós podemos entender qual é a paixão que essa pessoa tem, só pelo seu falar. For us Christians, Mas para nós cristãos, our passion should be about winning souls. a paixão que nós devemos ter deve ser ganharmos almas para Deus. Evangelism, it's a must for the Christian, for the believer. E o evangelismo é alguma coisa que é uma necessidade para qualquer cristão. What we talk about the most will define what we are passionate about. Aquilo que nós falamos Passionate. é aquilo que mostra aos outros qual é a paixão maior que nós temos na vida. Right? When a couple, a young couple, they are in love, Quando há um jovem casal que estão enamorados, everything they say to one another is, I love you, my baby, you are my baby, you are the girl of my dreams, and blah, 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 and blah, blah, aquilo blah. que eles dizem um ao outro é eu amo-te e tu és a pessoa dos meus sonhos, e etc, etc. When we are passionate about something, we speak a lot, we show that we are passionate about that some stuff. Quando temos alguma paixão, no nosso falar vai revelar-se a paixão que está dentro de nós. I read a nice story that, it's a good illustration for this. It's about a little boy. He returned home from Sunday school. E eu li uma história que tem a ver com um pequeno rapaz que ele voltou para casa, ele vinha da escola dominical. And his mother asked him, who was your teacher today? E a mãe perguntou, quem foi o teu professor hoje? And that little boy, he answered, E o rapaz, ele respondeu assim. I don't remember her name, Ele disse, eu não me lembro do nome dela. but she must have been Jesus' grandmother because she didn't talk about anyone else. Mas ela deve ter sido a avó de Jesus, porque ela só falava dele, não falava de mais ninguém. That's what you, their grandparents, do. Everything you do, it's speaking about your grandchildren. É isto que You fazem, forgot your children, now it's your grandchildren.
É isto que fazem os avós. Os avós só sabem falar dos netos, nem sequer falam dos filhos, só falam é dos netos. So my question is, does our conversation reflect our passion for Jesus? Então a questão que eu ponho é, será que a nossa conversa reflete a paixão que nós temos pela pessoa de Jesus? Would our words give away our relationship with him? Será que as nossas palavras mostram o relacionamento que nós temos com Ele? The Bible teaches that the things we are passionate about will be the things we act upon. A Bíblia nos diz que as coisas que nós temos paixão é nelas que nós vamos agir e vamos atuar. Evangelism or evangelical passion is a sign of a true and authentic believer. Então, o evangelismo ou a paixão pelo evangelho é um sinal do verdadeiro e do real cristão. Because he or she is busy telling everyone they met about who they met and about their faith. Porque essa pessoa, ela está ocupada em falar da pessoa que a salvou. Do you guys still remember when you got converted and saved by Jesus, by his grace and mercy? How many people you shared the gospel with? Será que nós nos lembramos no dia em que aceitámos Jesus e que fomos salvos pela sua graça, das pessoas com quem nós falámos dessa nossa decisão? You didn't care what they think, what they think about you. You didn't care what they said about you. You didn't care about what they did to you. Talvez nós nos importámos com aquilo que as pessoas disseram sobre nós, do que elas nos fizeram. Nós não quisemos saber sobre a sua reação àquilo que nós falámos sobre o Evangelho. Why? Because you were in love with him. E qual foi a razão? Porque nós estávamos apaixonados por Jesus. So why don't you keep speaking about him like you did at the beginning? Então, por que é que nós não continuamos a falar sobre Jesus como falámos no início? Now we have excuses saying, oh, they don't want, they don't care, or whatever. They say this, they say that, and it's an excuse for not speaking. Keep speaking about Jesus' loves. E agora nós encontramos toda esta desculpa dizendo que as pessoas não querem ouvir, elas já ouviram, e são tudo desculpas para nós não falarmos de Jesus. But if Jesus and his message is still our passion, that's what we should speak about and act upon. Mas se a mensagem de Jesus e a pessoa de Jesus for esta a nossa paixão, então é aí que nós vamos começar a falar. There is reasons to have that passion, evangelical passion. Então há razões para termos esta paixão So sobre o let's see Evangelho. passion's reason. Então vamos ver a razão dessa paixão. First, because of salvation. We should be passionate about evangelism because of our salvation. E a primeira razão dessa paixão deve ser a nossa própria The salvação. Apostle Paul tells us to take the helmet of salvation E o apóstolo Paulo diz para nós pormos o capacete da salvação. use it all the time. E para usarmos sempre esse capacete em nós. You know what? More than anybody or anything on the face of the earth, Então, mais do que qualquer pessoa ou qualquer coisa na face da terra, those of us who are truly saved, we have a reason to be passionate. aqueles de nós que são verdadeiramente salvos têm uma razão grande para termos paixão. Why? Because of our salvation. Por quê? Because of what we got from his hands. É por causa da salvação que nós recebemos das mãos de Jesus. And you know, we need to understand what salvation means for us. E temos que entender o significado da salvação para nós. When we talk about salvation, Quando nós falamos sobre salvação, we are not talking about some intellectual knowledge of whom Jesus Christ is or God is. não estamos falando sobre um conhecimento intelectual, sobre quem Deus é ou sobre quem Jesus é, But we are speaking about something that we know, that we experienced. mas nós estamos a falar de uma experiência pela qual nós passamos, algo que nós sabemos. I would say it's not just knowledge about Jesus, but it's a saving knowledge. Não é conhecimento apenas sobre Jesus, mas é um conhecimento que nos salva. And you know, salvation. It's the most important thing that we can get. It's the most precious treasure that someone can get. E o tesouro maior que alguém pode possuir é precisamente a salvação. You know what salvation does? Salvation covers the penalty of sin. E a salvação ela faz várias coisas. Ela cobre o problema do pecado. And in other words,
if I want to use theological words, it's justification. It deals with the past experience when we were sinners. E a salvação, ela nos dá a justificação, que é um termo teológico que tem a ver com o que nós éramos no passado. Salvation also covers the power of sinner. E também a salvação, ela cobre o poder do pecado. Using again, theological words, that's sanctification. That's the present situation that we are living in. Give us the power to be holy, the power to be different. E a salvação, ela concede-nos também o poder para sermos santos e sermos pessoas diferentes. So salvation has more power, give us more power than the sin has. Então a salvação dá-nos a nós mais poder do que o poder que o But pecado tem sobre nós. salvation also cover the presence of sin. E a salvação também, ela cobre a presença do pecado. Not just now, but even in the future. O pecado não é só o pecado de hoje, mas o pecado do futuro. And it speaks about the future experience. It speaks about resurrection. E fala também da ressurreição. That's what Jesus did. When Jesus resurrected, he provided that presence in us over the sins, even the sins that we are committing today, 2,000 years after his resurrection. E o poder da ressurreição de Jesus dá-nos também a nós esse poder que prevalece e é maior que o poder do pecado. So Paul tells us to take the helmet of salvation. Então o apóstolo Paulo está a dizer para nós tomarmos o capacete da salvação. And this is a very important piece of the armor for the soldier, Roman soldier. E esta peça da armadura é muito importante para o soldado romano. Because you know what? A head wound would be very dangerous in combat. Porque no combate, uma cabeça que está ferida, então a pessoa fica muito So fragilizada. we need to take good care of this area of our body. Por isso, esta área do corpo, a nossa cabeça, tem que ser muito bem cuidada. So we need to have salvation, in consideration in our lives. Então nós temos que considerar a salvação que nós temos. That's why I need to take the helmet of salvation and remind ourselves what salvation is all about and be passionate about salvation. Por isso nós temos que nos lembrar para que é que serve o capacete da salvação e termos esta paixão sobre sermos salvos. That's why I like that old hymn or old song, Eu gosto de uma canção antiga que fala sobre isto, Amazing Grace, que é A Graça Admirável. that speaks about what we were before knowing Christ Jesus. E esta canção fala-nos sobre o que nós éramos antes de termos Jesus. And now what we are in Christ Jesus by His grace. E diz-nos o que nós somos hoje por causa So da graça we should dele. remind ourselves about what salvation is and being passionate about it and share it with others. Então nós temos que nos lembrar o que é que a salvação nos faz a nós e partilharmos essa salvação com outros. So we need to protect our thoughts. That's why we use the helmet of salvation. Então o capacete da salvação, ele serve para proteger os pensamentos que nós temos. Surrounding our minds with the protection of our salvation. E então rodearmos a nossa mente com este capacete da And salvação. I believe that salvation should give us, enough reason to be passionate about Jesus. E eu acredito que a salvação, ela nos deve dar razões suficientes para termos paixão sobre a pessoa de Jesus. Another reason for that passion, it's not just the salvation, but knowing there is souls to be saved out there. E outra razão para termos esta paixão é não somente sermos salvos, mas também sabermos que há pessoas que estão perdidas, carecendo de salvação. As long as there is still people out there without knowing Jesus, we should be passionate about going out and share the gospel with them. E enquanto lá fora houver pessoas que não conhecem Jesus, nós devemos ter esta paixão por anunciar Because a pessoa de that's Jesus. what God Himself He did. Porque foi isto precisamente que fez o Senhor. For God so loved the world that He gave His only and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. In this verse, God is sharing His passion for souls, for Então, people.
Neste verso nós vemos que Deus está partilhando a paixão que Ele tem pelo povo, pelas pessoas. We can see he's so passionate that souls matter for God. Nós vemos aqui neste versículo quão importante as almas, as pessoas são para Deus. I ask you, do lost souls matter to you? Eu fiz esta pergunta, será que as pessoas perdidas, elas têm alguma importância para vocês? What do you do to find lost things when you lose something? O que é que nós fazemos quando perdemos alguma coisa e não temos? O que é que nós fazemos? You do everything. Nós fazemos tudo para You encontrar. spend time and energy to find around your place, to find that small thing that you lost. Se alguma coisa nós perdemos, nós gastamos tempo e gastamos energia para encontrar aquilo que foi perdido. And you don't stop until you find it. E até que nós encontremos isso que nós perdemos, nós não paramos de So what procurar. about a lost soul? Então, e quanto às almas que estão perdidas? What are you doing to find that lost soul? O que é que nós estamos fazendo para encontrar essas almas perdidas? You know, again, this message is not just for you, it's for the whole congregation. They are not here. Esta mensagem é para todos aqueles que também não estão aqui. That's why I'm taping so they can, if they want, they can see it on YouTube. Então é por isso que nós estamos a gravar. Because the most of you showed me this week that you are passionate about souls. That's why you spent, time every single day this week going out on the cold and distributing the books. E alguns de vocês aqui mostraram na verdade a paixão que tinham pelas almas por virem aqui a cada dia e entregando aqueles livros às pessoas aqui desta vizinhança. If we are passionate about the lost souls, that's what we do. It doesn't matter if it rains or shines. Se realmente há paixão em nós pelas almas, então nós fazemos isto, não importa se está a It doesn't chover ou matter se if it faz is a sol. little bit too cold. E também não importa se faz um pouco de frio. We put another layer of clothes on us and we'll go out. No problem. Podemos pôr mais uma peça de roupa e continuar a caminhar sem problema. You know what? Lost souls matter for God. Vocês sabem que para Deus as almas perdidas têm muita importância. You know that in Luke chapter 15, just in this chapter, Jesus shared 3 stories about something that was lost. E no capítulo 15 de Lucas, Jesus ele partilhou 3 histórias sobre alguma coisa que se perdeu. The lost sheep, the lost coin, and the lost son, the prodigal son. E Jesus ensinou estas 3 parábolas sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida e sobre o filho que estava And the pródigo. reason why perdido. Jesus shared those 3 stories E a razão por que ele compartilhou estas 3 histórias is to show his passion for the lost things. In this case, lost people. foi para mostrar a paixão que o próprio Jesus tinha pelas almas And perdidas. in those 3 stories, Jesus he showed us what the people that were involved did to find the lost item. E nestas 3 parábolas, Jesus mostrou o que é que as pessoas fizeram para encontrar o que estava perdido. In the parable of the lost sheep, the shepherd leaves 99 sheep, and go out just to find the lost one. E na parábola da ovelha perdida, o pastor ele deixou as 99 ovelhas para ir procurar aquela uma que estava perdida. The woman that lost the coin, Aquela mulher que perdeu a moeda, she worked real hard to find the coin. ela trabalhou e fez todo o seu possível para encontrar a Sweeping moeda. her house around. Ela varreu toda a casa. No stopping. Ela continuou a trabalhar. Burning extra oil Ela continuou a queimar mais óleo until she finds her lost coin. até ela poder encontrar aquela moeda que estava The perdida. father who lost his son Aquele pai que perdeu o seu filho. waits at the edge of his property every single day. Ele esperava lá na sua propriedade, cada dia ele estava ali à espera. Looking and praying and hoping and making himself available for the return of his son. E ele olhava, procurando quando vinha o seu filho chegar e fazendo o seu possível para encontrar o filho. Here tonight, we all know people in our lives that are lost. E aqui todos nós aqui neste lugar, conhecemos pessoas que estão perdidas. And those people that are lost that we know, they matter to God. E aquelas pessoas que nós sabemos que estão pessoas perdidas, elas são muito importantes So para they Deus. should matter to you too. Então, tal qual como para Deus são importantes, para nós também devem ser importantes. Jesus tells us the importance of someone's soul
in Matthew chapter 16. Jesus ele nos mostra a importância de uma alma no capítulo 16 de Mateus. Jesus said, Jesus disse assim, well, I don't have it here, sorry. Jesus said, 16, Matthew 16, verse 26. em Mateus 16 e verso 26. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Pois que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria ao homem em troca da sua alma? There are many reasons why we should be passionate. Há muitas razões pelas quais nós devemos ter paixão. However, if it were only because of the lost souls out there, No entanto, se fosse só por causa das almas que lá estão fora, that should perdidas, be enough. então isso deveria ser uma razão Because just one suficiente. soul, it's more important for God Porque para Deus apenas uma alma sequer, as lots of importance for God. ela tem imensa importância And para Deus. if it matters for God, it should matter for us. Então, se ela tem importância para Deus, também para nós deve ter importância. So, let's see the results of that passion. Então vamos ver agora o resultado dessa paixão. And the first thing, we should be obedient and passion for obedience. Então nós, em primeiro lugar, devemos ser obedientes e devemos ter paixão por obedecer. In Acts chapter 8, verse 26 and 29, it says, Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road to the desert that goes down from Jerusalem to Gaza. And then in verse 29, the Spirit told Philip, Go to that chariot and stay near it. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha. We know the story of Philip when the Spirit led him to go to speak to that Ethiopian guy, a eunuch. E nós conhecemos esta história como o Espírito de Deus liderou Filipe para ele falar com aquele homem we know that etíope. Philip was not only a faithful preacher, he was also an evangelist. E nós sabemos que Filipe não era apenas um fiel pregador, mas ele era um evangelista. And like his master, Jesus, he was willing to leave the crowds and deal with one person at a time, one lost soul. E assim como o seu mestre Jesus, Filipe estava disposto a deixar a multidão e ir falar apenas com uma pessoa. You know what? God could have been used to send an angel to speak to that Ethiopian guy how to be saved. E nós sabemos que Deus já podia ter enviado um anjo para falar com aquele etíope, But para ele ser, You know what? ser salvo. God, He has not given that commission to angels to go and preach the gospel. He gave it to us, the disciples. Mas nós sabemos que Deus não deu essa comissão aos anjos. Ele deu a comissão de pregar o evangelho aos seus He has filhos. given it to His people. Ele deu essa comissão aos seus discípulos, aos seus filhos. Why? Because angels have never personally experienced God's grace and salvation. Por quê? Porque os anjos nunca experimentaram a graça salvadora de Deus. Therefore, they can never bear witness of what it means to be saved because they don't know what it means to be saved from sin. Porque eles nunca experimentaram essa graça salvadora de Jesus, eles não sabem o que é ser salvos Do you understand what I'm do saying? pecado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? We were saved Nós é que fomos salvos. because we were in sin. Porque nós vivíamos antes no pecado. Angels, they don't sin. Os anjos, eles não pecam. They don't know what it means, salvation. Eles não sabem o que significa So salvação. they can't testify about salvation because they don't know what it means. E como eles não sabem o que isto é salvação, eles não podem testificar But you da and salvação. I that were saved, we know or we should know what salvation means and what salvation is all about, so we should bear witness about that salvation. Mas tanto tu como eu, nós sabemos o que é sermos salvos, por essa razão podemos testemunhar do que é ser salvo. When D.L. Moody, the great preacher, he asked the man about his soul. Um dia, aquele grande pregador de Moody, ele perguntou a um homem sobre a sua salvação. And the man replied,
E este homem respondeu. It's none of your business. Ele respondeu que não é nada dos teus assuntos. And Moody, quickly he answered, "Oh yes, it is my business, your salvation." E aquele pregador Moody, ele disse, sim, a tua salvação tem a ver comigo. Tell them that we are in a service. No phone calls. It is every Christian's business to share the gospel with others. Então, é um assunto de cada cristão compartilhar o evangelho com as outras And pessoas. you know what? More than that, and we should do it without fear or apology. E mais do que isto, devemos fazer este compartilhar sem medo ou sem pedir We should desculpa. apologize for, sharing the gospel with people. Não precisamos de pedir desculpa por compartilhar o evangelho com as pessoas. If Jesus is your passion, that's all you want to speak about. Então, se Jesus é a tua paixão, é isto que tu vais querer falar. And you know what? This experience of Philip's experience should give us encouragement to go and share our personal testimony with others. E esta experiência que nós lemos aqui de Filipe nos deve dar encorajamento a nós para partilhar o evangelho com os outros. God directed Philip to the right person at the right time. Foi Deus que dirigiu Filipe a ir falar com a pessoa certa no momento certo. And you know what? I believe that God will direct us to the right person in the right time if you ask Him about it. E da mesma forma, Deus fará conosco. Se nós lhe pedirmos a direção, Ele nos levará à pessoa The certa no Holy tempo Spirit certo. will guide us to the right person. É o Espírito Santo que nos guiará à pessoa certa. That's why, during the training that we had last Friday and couple weeks ago for the My Hope Canada, we learned that we should start praying right now for the people that you're going to share the gospel. É por isso que durante o treino sobre a campanha Minha Esperança Canadá, nós aprendemos que é importante começarmos já a orar para que Deus nos leve à pessoa certa. No, we can preach the gospel in a crusade, to lots of people at once, but the most effective, testimony or witness, it's when we share it one-on-one with one person. Nós podemos pregar o evangelho numa cruzada grande, com muita gente, mas para recebermos resultados mais eficazes, devemos falar com uma pessoa de cada vez. When we start, talking with the Holy Spirit and ask Him to lead us to the right person and prepare people's heart to receive the gospel, believe me, God will direct you to the right person on the right time and your testimony will be powerful. E então, quando começamos a orar, o Espírito Santo nos vai levar à pessoa certa e o nosso testemunho vai ser poderoso na vida daquela pessoa. Philip was that kind of evangelist. He was willing to leave the public meeting, to go aside and preach the gospel. Just one person for him had lots of importance. E Filipe, ele deixou aquela reunião com as outras pessoas para ir falar com aquele homem. Só uma pessoa foi importante para ele. How many times have we heard the Holy Spirit saying, "Go tell that person I love him"? E tantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo dizer, vai dizer àquela pessoa que eu amo ou amo. How many times have we heard that God saying, "Go to that person and give him a Bible or a book or a DVD or a CD"? E quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo dizer, vai ter com aquela pessoa, oferece uma Bíblia, oferece um CD ou DVD. And how many times did we obey? E será que nós obedecemos isso? And you know what? When we don't obey the voice of the Holy Spirit, we are losing opportunities. And you never know, probably that person, was the last opportunity for that person to hear the gospel of Jesus and to, receive some hope. And we lost the opportunity. E quando nós desobedecemos à voz do Espírito Santo, nós por vezes perdemos oportunidades de levar pessoas a Jesus. But you know what? It's much easier to be obedient when you are living a righteous life. Mas é mais fácil ser obediente quando a nossa vida é uma vida justa. When we live by the Spirit, we'll be obedient to the Spirit. Quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, nós vamos obedecer ao Espírito Santo. Every single day we need to start asking, Holy Spirit, give me divine appointments today. E cada dia nós devemos perguntar logo pela manhã, Espírito Santo, dá-me ligações guiadas por So ti. God can lead us to the right person so we can share our faith. Para assim Deus nos poder levar
a falar com a pessoa certa para partilhar a nossa fé. Another result of that passion is enthusiasm. E outro resultado desta paixão é o entusiasmo. In Acts chapter 8, when it tells us the story about Philip and the Ethiopian official, E no capítulo 8 de Atos, quando nós lemos a história do etíope, on verse 30, it says, Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. diz que Filipe, ele correu para o carro e ele ouviu o homem a ler o livro do profeta Isaías. Now, just pay attention to this. It says that Philip walked slowly to the chariot. Está a dizer... No, it says he walked slowly, very slowly, step after step. He ran to the chariot. Não diz que Filipe ele andou devagarinho, diz que ele correu para chegar àquele carro. It doesn't say that he did not walk slowly. Não diz que ele não andou devagar. He didn't thought twice, should I go or not? Should I go or not? Não diz que ele ficou na dúvida, devo de ir ou não devo. It doesn't say that he was ashamed. Não está aqui a dizer que ele estava um pouco envergonhado. No, but it says that he ran. When he heard the Holy Spirit leading him and guiding to that man, he ran to the chariot. Diz que quando Filipe ouviu a voz do Espírito Santo mandá-lo ter com aquele homem, ele correu para chegar ao pé do You know carro. what? For me, this speaks to me about passion. E para mim esta atitude de Filipe me mostra que ele tinha paixão. When he heard the Holy Spirit, go and speak about Jesus, about my message to him, and he ran. And when he heard him, reading the prophet Isaiah, right away he realized this man is searching for something, and he got that enthusiasm to speak the gospel to him. E quando ele correu e chegou ao pé do carro, ele diz que ele escutou o homem a ler o livro do profeta Isaías. But unfortunately, some of us, so many times, we are so what's the word in English? Reluctant to obey the Holy Spirit. Mas acontece muitas vezes conosco que nós somos relutantes em obedecer à voz do Espírito Santo. You know, it reminds me some of our kids. E isto me faz lembrar, por vezes, os nossos próprios filhos. Have you ever asked your kids to do something? Já perguntaram aos vossos filhos para fazer alguma coisa? To go and clean their room? Por exemplo, irem e limparem o seu quarto. Or do dishes or pick up the garbage, to take the garbage out? Ou lavarem os pratos, ou tirarem o lixo. Don't you love it when they say, "Oh, I have to do it, really?" E muitas vezes eles questionam-se e perguntam, eu tenho mesmo para fazer isto? Do I need to do it now? Can I wait until tomorrow? Can I wait later? E eu tenho que fazer isso mesmo agora ou posso esperar para amanhã? They take more time complaining about it than, doing what we ask them for to do. E leva-lhes mais tempo eles começarem com aquelas hesitações do que fazerem o que nós estamos a mandar. They use more energy trying not to do it than doing it. Eles usam mais energia tentando desobedecer ao nosso mandamento do que fazerem o que nós mandamos. Because there is no enthusiasm for them doing that kind of stuff. Porquê? Porque não há entusiasmo nenhum neles em fazerem isto. And that same thing with us. E também acontece o mesmo When God leads us to do something, go out and do an outreach and preach the gospel and share the gospel and distributing books or Bibles or gospel tracts, whatever. Some of us, we start complaining, oh, but should I do it now? Oh, but it's too cold. Oh, it's raining. Now it's not the right time. People, they don't want, they don't care. They're going to throw that stuff in the garbage. Just complaining, and spending time and spending energy trying to make excuses. E connosco muitas vezes é igual. Deus manda-nos fazer alguma coisa e nós inventamos tantas desculpas só para não fazermos o que Deus nos está a mandar fazer. Because you don't have that enthusiasm, because you are not passionate about it. E porquê? Porque não há entusiasmo, porque não há paixão. And you know what? Another thing about enthusiasm is contagious. E outra coisa sobre esta palavra entusiasmo, o entusiasmo é algo que contagia. But you know what? I think I'm failing that area because I'm trying to
to be contagious to anyone here, and it doesn't look like I'm having a good success. Eu acho que estou a falhar nesta área porque eu tento contagiar-vos, mas acho que estou a falhar. You know, the ones that are not here, it's for you guys out there that are watching over the video. Isto é para aqueles que não estão aqui, It's not for you here. não é para nós que estamos aqui, é só para os For outros. those that are there in their couches watching the video. Para aqueles que estão sentados lá nos sofás a ver o vídeo. Going back to those three stories in Luke chapter 15, Voltando a estas três histórias de Lucas capítulo 15, let's see something here about enthusiasm in those three stories. vamos ver aqui alguma coisa que tem a ver com entusiasmo nestas três histórias. When the shepherd found his sheep, Quando o pastor ele encontrou a sua ovelha, what did he do? o que foi que ele fez? Yes, but when he came home, what did he do? He went out, he called all of his friends, all of his shepherd guys, you know, and they celebrated together because he found the lost sheep. Ele chegou a casa com a sua ovelha aos ombros, ele chamou os seus vizinhos, os outros seus colegas pastores. Entusiasmo significa Deus dentro de ti. Entusiasmo, uma pessoa entusiasmada, é Deus dentro de si. Yeah. In Latin, yeah, nice definition. I didn't see the definition of enthusiasm. Enthusiasm, it means God inside of us. That's what it is. When you get so with full of God, we explode. E o significado da palavra entusiasmo significa literalmente Deus dentro da pessoa. The woman that lost that coin, Aquela mulher que na história perdeu a sua moeda, after finding the coin, depois dela encontrar a moeda perdida, she called all her woman friends, and they had a party. ela chamou as suas amigas e elas celebraram, fizeram uma festa. When the father saw his son coming, when he found his prodigal son, E quando aquele pai ele encontrou de novo o filho que estava desaparecido, he gave orders to throw a big party, to kill the fatted calf and celebrate. ele deu ordens aos seus servos para fazerem uma grande festa, para matarem aquele bezerro. So when we are passionate about something, we got enthusiasm. Então, quando há paixão em nós sobre alguma coisa, nós mostramos o When we are entusiasmo. passionate about evangelism, when we go out, when we spread the gospel, when we see people coming to Jesus Christ, we need to throw a party. E quando nós vamos lá para fora e nós vamos a distribuir folhetos e vemos os salvos, os perdidos a virem para Jesus, temos de fazer uma festa. That's why in November 16 you're going to have a community party to celebrate when they're going to come as a result of this distribution. E é por esta razão que no dia 16 de novembro vamos fazer uma festa para aquelas pessoas And que vão then vir. in December again, December the 7th, another party for the other ones. They're going to come on the second, let's say the second round of the harvest. E depois em dezembro outra vez vamos fazer mais uma festa para aquelas pessoas que vão chegar para receber We need to Jesus. be enthusiastic about new people coming to E nós Jesus. precisamos de ganhar entusiasmo em ver pessoas a virem para o reino de Deus. You know what? But the excitement didn't stop there in those three stories. Mas não para ali o entusiasmo nestas três histórias. In all of those three stories, we read that there was rejoicing in heaven going on at the same time they were celebrating on earth. E nestas três parábolas nós lemos que ao mesmo tempo que eles celebravam a sua alegria na terra, também no céu havia alegria. When you got enthusiastic about someone coming to Jesus here on earth and we celebrated, there is at the same time a big celebration in heaven for a lost soul coming to Jesus. Quando nós nos entusiasmamos, quando uma alma vem para Jesus, ao mesmo tempo há festa no céu quando uma alma vem para Jesus said in Jesus. Luke 15:7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent.
Ele diz, eu te digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. And again, 3 verses later, Jesus said, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. E Jesus tornou a dizer, eu vos digo na verdade que há alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Sometimes I get mad when people say, oh, there is no need for us to do this kind of outreach. Eu às vezes fico zangado com gente que diz, não é preciso fazermos assim esta distribuição de Oh, literatura. people, they don't want, they don't care, they say stupid things. As pessoas, eles não querem saber, eles fazem coisas parvas e dizem disparates. You know what? I'm not naive. I know that we're not going to harvest, 3,300 people E eu sei muito bem que nós não vamos escolher uma colheita de 3.300 or pessoas 10,000 people. ou 10.000. Eu sei que isso talvez não vá acontecer. Okay? I'm not naive. But it doesn't matter if it is just one, there is rejoicing in heaven. Mas até que fosse uma pessoa apenas, That's what havia Jesus says. alegria no céu. É isso que Jesus está a dizer. I will tell there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. Jesus está a dizer, eu vos digo que há alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. You know what? During this week, during the distribution, we got 2 nasty phone calls. E nesta semana, quando nós distribuímos os livros, houve 2 pessoas que elas telefonaram para aqui muito zangadas Okay? comigo. One lady, she said, okay, I don't care for your God, so now I received your book, but you're going to give me extra work because I need to burn it. E uma senhora telefonou e ela disse, eu não quero saber do teu Deus, mas tu deste-me tanto trabalho para eu fazer, porque eu agora vou ter trabalho em queimar este livro que tu me Another deste. guy, I can't tell what he said because he just used, bad words, F words everywhere. E houve um outro fulano que ele ligou para aqui, eu não posso repetir o que ele falou, porque foram palavras muito feias que ele falou. Completely satanic and demoniac, words. E nós vimos que eram palavras usadas por Satanás. But today I received a phone call from a gentleman, Mas hoje mesmo eu recebi um telefonema de um homem, de um and we cavalheiro. still have it, the recording down there, and saying, thank you very much for the book that you left in my place. I already read it. It's very well, very nice, very well written, and I appreciate very much. Good quality, but I have enough books. I got 3 books. So some of you guys mixed up. I got 3 books in my mailbox. It's enough. Mas houve um outro senhor que ele foi muito simpático no seu falar e ele disse, olha, eu gostei de ler o teu livro, obrigada, é um livro bonito e bom, mas eu recebi 3 livros e acho que já é suficiente. And another lady, same thing. She thanked for the book. Thank you for the book. It's very nice. I appreciate it. But please don't leave more books in my mailbox. I already got 2. E outra senhora disse a mesma coisa, eu gostei do teu livro, mas não precisas de pôr cá mais, que já tenho 2 livros iguais. But I'm not sure. But I believe those 2 people, they came and they left the extra books at the church because this morning at the main door, at the church front door, were there 3 books. E eu creio que estas pessoas que me telefonaram dizendo que tinham livros a mais, penso que elas passaram aqui porque eu vi ali hoje 3 livros ali ali à entrada do Even nosso depósito. Sister Eliana, she saw a gentleman this morning, an old gentleman stopping the car and leaving the books here. So could be the same man that left the message because it was an old man. By his voice, he was an old man. So there is people they're not going to receive, but there is people they're going to receive it. And there is rejoicing in heaven just over one sinner that repents. So it's worth it. E então, por estes testemunhos que nós recebemos, sabemos que há pessoas que não recebem nem querem, mas há outras que elas recebem e querem. E então, há alegria quando um pecador se arrepende. So what does passion do? What's another thing that passion does? What's the result of passion? Então, qual é o resultado que há quando há uma paixão? Knowledge. We should be passionate about knowledge. Então, o conhecimento, nós devemos ter paixão por conhecermos. So, if you want, keep read with me on Acts chapter 8, verse 30 to 34, still about Philip and the Ethiopian guy. It says, "Do you understand what you are reading?" Philip asked. "How can I say," he said, "unless someone explains it to me?"
So he invited Philip to come up and sit with him. The eunuch was reading this passage of scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent. So he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the herd. The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about? Himself or someone else?" I have it here in Portuguese if you want to read it. E perguntou-lhe: "O senhor entende o que está a ler?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como o cordeiro mudo diante do tosquiador não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor, de quem está o profeta a falar? É de si próprio ou é de outro?" You know what? One of the biggest fears evangelical Christians face E um dos maiores medos que os cristãos evangélicos eles enfrentam is their lack of confidence in knowing how to share their faith with someone. tem a ver com a falta de confiança de como compartilhar a sua fé com outra pessoa. That's why when we decide to go out, doing some outreach in everywhere, in every church, in every place, there is always just a small group of people available to go. É por isso que, no geral das igrejas, quando há esta atividade de compartilhar o Evangelho com outros, há sempre um pequenino grupo de pessoas que estão disponíveis para fazer. People, they always make excuses. Oh, I don't know how to speak. What I'm going to share with the people. And if they ask me those difficult questions, what I'm going to say? As pessoas sempre encontram desculpas dizendo: o que é que eu vou dizer se me fazerem perguntas difíceis? Como é que eu devo responder? Easy. É fácil. Ask the Holy Spirit to put right words in your mouth. Só tens de pedir ao Espírito Santo para pôr as palavras certas na tua boca. Be synchronized with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will speak through you. You are just a vessel. Fica em ligação com o Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo fale através da tua boca. Tu apenas és um vaso nas suas mãos. When, in the middle of so many that I like, of that guy Philip, he had the confidence to not just to walk, but to run up to the Ethiopian. E este homem, Filipe, ele teve tanta confiança que ele correu para chegar ao pé do Because he etíope. was confident in his faith. Porquê? Porque ele tinha confiança na sua fé. Philip understood what it meant to put on the helmet of salvation. Filipe, ele percebeu bem o que significava ter o capacete da salvação. Yes, that's true that Philip was an evangelist. Sim, é verdade, Filipe era o evangelista. However, that doesn't not give him, advantage on you. Mas isso não nos dá vantagens nenhumas. The same resources that were available to him are available to you. O mesmo recurso que estava disponível para Filipe também está à nossa disposição. Actually, matter of fact, we have more resources available in our days that he had in that time. Na verdade, nós temos muito mais recursos disponíveis para nós do que tinha Filipe naquele tempo. But the important thing that Philip had was his passion for the knowledge of the word, of the gospel, and share it with others. Mas aquilo que Filipe tinha era a tal paixão pelo conhecimento da palavra Philip e compartilhar knew the com word of outros. God. Filipe, ele And conhecia he a palavra was de Deus. prepared to answer the eunuch's questions. E ele estava preparado para responder às perguntas do eunuco. Do you know what Paul says to Timothy in the second letter that he wrote to Timothy, chapter 2, verse 15? Nós sabemos o que diz Paulo a Timóteo na segunda carta que ele escreve a Timóteo. He said it was Capítulo 15. the advice of Paul to Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ele está a dizer, Paulo está a dizer a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem, corretamente, a palavra da We verdade. do need to have knowledge of what we are sharing.
E nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós estamos And partilhando. we need to have that passion about the knowledge of the Word, E nós knowing deeply the Word of God. E nós que temos que ter esta paixão em nós de conhecer em profundidade o que diz a palavra. And the Apostle Peter, it says in 1 Peter chapter 3, verse 15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. E o apóstolo Pedro, ele diz também lá no capítulo 13, verso 15, 1 Pedro 15, ele diz: antes santifiquem Cristo e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes perguntem a razão da esperança que há em vocês. We need to be ready all the time. Então está a dizer que nós temos que estar prontos em todo o tempo. We need to be synchronized with the Spirit of God all the time. Temos que estar em sintonia com o Espírito Santo em todo o And tempo. that's the reason why I encourage you so many times to attend church, regularly. É a razão porque eu vos encorajo a assistirem aqui aos cultos To read regularmente. your Bible, to memorize the Word of God. Encorajo-vos a lerem a Bíblia, memorizando a Because palavra de reading the Deus. Word of God expands our knowledge and our love for Him. Porque o ler a palavra, ele expande o nosso conhecimento e o And amor por Deus. also empowers us to be E evangelists. também nos capacita para ser evangelistas. Because we all are or should be evangelists and Porque- missionaries. Todos nós somos ou devemos ser missionários e evangelistas. And you know what? Another important thing in this story about Philip and the eunuch is that man, Ethiopian man, he was very interested in spiritual matters. E outra questão importante nesta história é que este homem, o etíope, ele estava tão interessado nestas questões espirituais. That's why he was reading the scriptures of the prophet. Tanto era que ele estava a ler as escrituras do profeta Isaías. Although he didn't understand what he was reading, but he was interested in the spiritual matters. Apesar de não entender bem o que estava a ler, mas ele tinha interesse nas coisas And you know what? espirituais. I know that Satan, he works with you like he works with me, and Satan, he wants us to believe that nobody cares about the gospel. Nobody cares about God. E eu sei que Satanás, ele sabe como trabalhar convosco e também comigo, e ele faz-nos acreditar que ninguém quer saber sobre o But Evangelho. let me tell you, this is a lie from the enemy. Mas vocês sabem que isto é uma mentira de Satanás. If you start speaking with people, you would be surprised how people are so interested in the spiritual things. E se nós começarmos a falar com as pessoas sobre Deus, iremos ver como elas têm interesse nas coisas espirituais. That's why all of those, earthly religions, they are growing so fast in our days because people, they are seeking for something. É por isso que estas religiões e estes cultos estão a crescer, porque as pessoas têm interesse em questões espirituais. And you know what? We need to put I don't know how to say it in English, but I'm going to translate from the Portuguese saying, we need to put the finger on the womb E and nós, touch it, saying the truth. e nós temos que pôr o dedo na questão certa e falar a verdade. We need to look ourselves and realize It that one of the reasons why people, they go everywhere looking for the spiritual, they don't go to the churches, to the Christianity, because we, Church of Jesus, unfortunately, we had been bad representatives of Jesus. E muitas vezes nós temos que reconhecer o que é verdade. Muitas das vezes as pessoas não vêm para a igreja porque por vezes nós somos muito maus representantes da pessoa de Jesus. Because sometimes we think that we are better than others, and the other ones out there, we are in the same situation, same position. Porque temos a tendência muitas vezes de pensar que somos melhores do que os outros. And unfortunately, Christians, sometimes we have a judgmental spirit. E quantas vezes há um espírito de julgamento e de crítica em We nós look to people cristãos. with tattoos and we start, judging them. Ao olharmos para pessoas que têm tatuagens no corpo, há a tendência por Or vezes para people with julgá-las. piercings and we start judging them by their E piercings. começamos a julgar as pessoas porque elas têm Or piercings. by the way they dress up. Ou porque elas vestem-se de uma certa forma. And people, they don't feel comfortable, not just even to hear us, what we have to say. E quando esta atitude está em nós, as pessoas nem sequer querem dar ouvidos ao que nós possamos They falar. just shut up. Elas They shut afastam-se. up, yeah. Elas não dão permissão para que nós They close compartilhemos. themselves. Elas se fecham nelas I don't want mesmas. that judgmental spirit on me, Porquê? upon me. Porque elas não querem ser vítimas de um espírito de And julgamento people, e but crítica. they are searching for something, for the truth. Mas as pessoas, elas estão procurando a verdade. Because unfortunately, we, instead of sharing the
truth, and the truth is Jesus himself, we want to share our rules and our religion. E muitas vezes nós, em vez de compartilharmos sobre Jesus e o Evangelho de Jesus, nós vamos compartilhar coisas da nossa So religião. if we are passionate about Jesus, our message is Jesus. Porque se a nossa paixão for Jesus, então apenas é esta a nossa And people, they will mensagem. hear about Jesus and the love of God. E as pessoas irão ouvir sobre Jesus e sobre o amor de Deus. And you know what? We don't need to have a doctorate in theology to go out and share our testimony, share the gospel of Jesus. E não é preciso ninguém ter um doutorado em teologia para ir lá fora compartilhar Jesus. Our testimony should be the easiest thing to share. A coisa mais fácil para testemunhar seria o nosso próprio testemunho. What Jesus did for us, what it means for us. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus significa para How do nós. we relate with him? It's so easy to share. Como é que nós nos relacionamos com Ele? Isto deve ser fácil compartilhar. Unless we don't have a relationship with him. A não ser que não tenhamos, na verdade, este Unless relacionamento. our relationship is just based in religious doctrines A não and ser religious que, rules. na verdade, o nosso relacionamento sejam apenas regras religiosas e nada mais do que isto. You know what? Eventually you can face someone that will argue about the interpretation of the scripture, about theological arguments. E talvez pode acontecer que alguém nos queira confrontar com perguntas teológicas, perguntas difíceis de responder. But one thing that they cannot argue is your testimony. Mas uma coisa que eles não podem contestar e argumentar contra é o teu próprio testemunho. About your story of what God is in your life. Sobre a tua própria história, sobre quem Deus é para ti. When you share with him, that's what Jesus means to me. That's what he did for me. That's facts, and they can't argue against Quando that. tu compartilhas o que Jesus fez por ti, o que ele significa na tua vida, ninguém pode argumentar contra esse facto. Another thing, another result of passion is we should have passion for the message. Outra questão sobre a paixão é, nós devemos ter esta paixão pela mensagem. Acts chapter 8, verse 35. Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Então Filipe começou com esta verdadeira passagem da Escritura e ele lhe contou sobre as boas notícias sobre Jesus. Philip was passionate about the message, and his message was what? Jesus. Filipe, ele era apaixonado pela mensagem e a mensagem era o próprio And Jesus. you know what? We can never go wrong if we keep our message simple, based on the topic Jesus. E sabem que nós nunca iremos ter problemas se a mensagem que nós falarmos for simples e o tópico for a pessoa de You know, Jesus. so many times happen with me. People, they start arguing with theological arguments and, interpretations about the different versions of the Bible and this and that. I always try to take them out of that path and bring them to Jesus. That's not, that's not what I want to share with you. That's not important now. The important thing is Jesus is the way and the life, and the way, the truth, and the life, and he's the only way to heaven. And share them about Jesus. Jesus should be always the center. E muitas vezes, já aconteceu comigo várias vezes, as pessoas tentam começar com argumentos teológicos e questões sobre a Bíblia, mas eu tento sempre desviá-las e levá-las para Jesus. Falar de Jesus, que Ele é o caminho, Jesus Ele é a verdade, Jesus Ele é a vida. Because Jesus is the answer, He is the hope for this world. Porque, na verdade, Ele é que é a resposta, Ele é que é a esperança para esta nação In e para o Him mundo. is where we find our salvation, our forgiveness, our hope. E é nele que nós encontramos a esperança, o perdão, encontramos a nossa vida. And He is what the world is looking for. E Ele, a pessoa de Jesus, é aquilo que as pessoas estão à So procura. Jesus should be our message. Então, Jesus deve ser Ele a nossa mensagem. And you know what? All the rest of the theological arguments and the interpretation of the scriptures, we can leave it for later. Então, tudo o resto, as perguntas teológicas sobre a palavra de Deus, nós podemos deixar isso tudo para mais tarde. So we should have, as a real Christian, we should have that evangelical passion, a passion for evangelism to reach
lost souls. Então, como verdadeiros cristãos e autênticos, devemos ter sempre esta paixão pela mensagem. Because that is a sign of a true believer. Porque esta paixão pela mensagem é mais um sinal de um autêntico And cristão. every one of us should be busy, speaking about our faith. E cada um de nós deve estar ocupado falando da nossa fé. We are called to live authentic Christian lives. Nós somos chamados para viver vidas autênticas cristãs. And evangelism is the only thing that God tells us to do. E o evangelismo foi a única coisa que Deus nos mandou fazer. That we can do in heaven. Nós não podemos fazer isto lá no In céu. heaven we can still worship Him and praise Him. No céu podemos ainda adorar e louvar a But Deus. in heaven there is no evangelism. Mas no céu não vai So haver evangelism evangelismo. is the only thing that God told us to do here on earth that we cannot do it in heaven. Então, este evangelismo é aquele trabalho que Deus nos mandou fazer aqui na terra, porque não há evangelismo para But fazer no céu. unfortunately, in nowadays, Mas infelizmente, nos dias de hoje, most of the Christians and most of the churches, muitos dos cristãos e muitas das they igrejas, spend time praising and worshiping God. eles investem tempo louvando e adorando a Deus. 99% of the time, that's all we do. E 99% é isso que eles fazem. Something that we will be keeping doing in heaven. Nós ainda continuamos a fazer isto no céu. But evangelism, that we can't do it there. That's a task just for here. While we are here, we are not doing it properly. Mas o evangelismo é uma tarefa que apenas podemos fazer aqui na terra.